Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui ao vivo para o penúltimo programa de reflexões psiquiátricas do ano de 2021. Eu vou colocar para vocês, acho que uma música que eu gosto muito, que eu acho que tem muito a ver com a nossa convidada hoje, chama Flor da Pele, com Zé Cabaleiro. Além de tudo, Zé Cabaleiro é um grande torcedor do Santos Futebol Clube. Fê, já falo de você. Qualquer beijo de novela me faz chorar. Olha aí. Ando tão a flor da pele que teu olhar Doutora Adriana já entrou. Ando tão a flor da pele. Ando tão a flor da pele, ou a flor da pele com Zé Cabaleiro. Não sei. Ando tão a flor da pele que a minha pele tem fogo do juízo final. Ando tão a flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão a flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer. Ando tão a flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão a flor da pele que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Como Clínica Adriana Vilarinho, não é isso? Olá, boa noite. Olha, você tem os óculos mais lindos do mundo. Muito Eu obrigada. nunca vou chegar aos pés dos seus óculos. Obrigada. Ai, mas que honra, muito obrigada. Você sabe que eu tenho um livro, Beleza à Flor da Pele. Adorei a música. Adorou a música? Que bom, é em homenagem a você, porque você é uma pessoa muito querida. Nos vimos recentemente, não é? É. No meio de grandes médicos, grandes colegas, esperamos trabalhar juntos, né, numa série de projetos. Então eu queria agradecer muito a presença da doutora Adriana Vilarinho. A Adriana é sobejamente conhecida. A Adriana é dermatologista clínica, cirúrgica e estética, né, especialista em dermatologia. Isso. E eu acho que é um assunto fundamental, né? É a porta de entrada do nosso corpo, não é, Adriana? Então, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Muito obrigado você do convite. Eu sempre fui sua fã, te falei isso lá na casa do Fernando Maluf. Adoro o seu trabalho, sou fã. E na minha área tem tudo a ver com a sua, né? Todas as doenças, eu falo que a pele é o maior órgão que nós temos e ela exterioriza muitos dos nossos sentimentos, né? Então, ansiedade, as síndromes, né, de ansiedade, de estresse, todas refletem na pele. Mas eu queria, antes da gente começar, porque, sem dúvida, tem muita coisa legal para te perguntar. A minha amiga Fê Papa Campos mandou algumas perguntas para te fazer que são ótimas. Eu queria que você contasse um pouquinho, Adriana, qual é o teu percurso? Por que você foi fazer medicina? Por que você foi fazer dermatologia? Fala um pouquinho do seu percurso dentro da medicina. Tá. Eu, na verdade, sou filha de 3 irmãos, né? Eu sou a caçula, eu tenho bastante diferença dos meus irmãos, que são mais velhos. E aí, meu padrinho era um grande clínico, era aquela época que o médico era tudo, era clínico geral, cirurgião. E eu cresci sempre encantada com a medicina. E eu sempre falei que queria fazer medicina desde criança. A minha mãe não queria que eu fizesse medicina, ela queria que eu fizesse odontologia. Tanto que na época que eu prestei vestibular, eu prestei medicina e odontologia. E acabei passando. Eu entrei muito cedo na faculdade. Eu tinha 16 para 17 anos e aí eu falei para minha mãe, não, eu quero fazer medicina. Então, eu fiz faculdade no ABC, eu sou formada pela Faculdade de Medicina do ABC, tenho um super orgulho, fiz residência lá. Na minha época, para você fazer dermatologia, você tinha que fazer clínica médica.
E aí você fazia 2 anos de clínica médica e aí optava pela dermatologia. Eu fui decidir que eu queria dermatologia lá pelo quinto, sexto ano mesmo, porque eu tinha certeza que eu queria clínica médica, que eu queria ter uma visão, ser muito bem informada. Eu sempre fui muito preocupada em saber, pelo menos ter uma noção geral do paciente. Então, para a clínica foi muito bacana eu começar com a clínica médica. E aí eu fiz dermato. A minha opção realmente era fazer residência na faculdade do ABC, porque era um serviço referência tanto em doenças, como na parte estética, como na parte cirúrgica. Então, eu fiz mais 3 anos de residência no ABC mesmo. E acabei fazendo o meu mestrado lá mesmo, falando também sobre pele, rosácea associada com uma bactéria. E agradeço muito aos meus chefes de lá, o doutor Luiz Henrique Pascoal e o doutor Carlos Machado, que foram super incentivadores meus. Foram pessoas que sempre me incentivaram, me puseram para dar aula desde muito cedo. Eu tinha acabado a residência, eu fiz parte de um serviço que chamava Educação Médica Continuada. E eu fui dar aula pelo Brasil todo. Então, fui para Manaus, Belém, para Paraíba. E eu dava aulas de final de semana pela faculdade do ABC nesse módulo que era Educação Médica Continuada. Então, minha história é basicamente essa. Aí eu saí da faculdade. Quando eu terminei a residência, eu fiquei ligada ao serviço da faculdade por mais 10 anos. Eu ia 2 vezes por semana. E aí, nesse período, eu trabalhei com uma médica e depois resolvi sair e montar o meu próprio consultório. De que turma do ABC você é? Eu sou da 20ª. Eu sou da 8ª. Olha, que bom! Eu sou da 8ª turma. E eu me lembro com muita saudade do serviço de dermatologia, que era um serviço padrão, não é? Eu me lembro do Dr. Ferruccio, É lembro isso mesmo. e do grande professor Luiz Henrique Pascoal, né? Que era um gentleman e um grande mestre, não é? Bom, a sua formação então é maravilhosa, né? Muito obrigada. Brilhante. Eu falo que o doutor Luiz Henrique, o Ferruccio, o Machado, foram grandes incentivadores meus, tanto que as primeiras máquinas que eu comprei de laser, eu acabei doando para a faculdade. Então, hoje a faculdade tem serviço de laser e eu acabei doando para a faculdade 3 máquinas. Eu tenho um super orgulho de ser de lá. A Cidinha é da 14ª. É isso A aí. Cidinha é da 14ª, minha querida amiga Cidinha. E vamos começar perguntando o seguinte, você já começou a falar, por que a pele é tão importante? O que a pele tem como atributo importante na nossa saúde, na nossa vida? Por que a gente tem que olhar para a pele com carinho? Como eu falei para vocês, a pele é o maior órgão que nós temos, né? E ela mantém a temperatura, então ela regula alterações de temperatura. Você sua mais quando você está com febre ou você tem calafrio, ela dá sinais e sintomas que alguma coisa não está bem. Então, um paciente renal, ele tem uma alteração na coloração da pele. Ele pode ter mais edema, porque ele filtra menos. Então, a pele sempre vai te dando sinais e sintomas. E junto você tem os anexos, né? Que são as unhas e os cabelos, que também podem apresentar alterações. As unhas podem apresentar algumas alterações de superfície, então ser mais irregular, ter estrias. E isso muitas vezes, fora o envelhecimento natural, podem refletir alguma outra doença. Então, por isso que eu falei que eu queria muito fazer clínica médica para eu ter essa visão geral dos pacientes. Eu ia te perguntar, e vou te perguntar depois, essa história das doenças internas, né, da medicina interna, das doenças sistêmicas, que de repente a gente descobre pela pele. Mas eu queria te perguntar primeiro, embora
eu tenha lido, e eu precisei ler muito para entrevistar você, porque você é uma super Até parece, especialista, pelo amor de Deus. né? Que a saúde pública tem um número de consultas dermatológicas muito grande. Mas eu tinha a impressão, não sei se eu estou errado, que o brasileiro não pensa muito na pele. Ele não entende a pele como algo relevante. Sei lá, talvez porque não mate, porque a qualidade de vida de boa parte da população não tem essa prioridade. Talvez porque os produtos dermatológicos sejam muito caros. A ideia de que tratamento dermatológico é caro. Você acha que há um pouco cuidado com a pele por parte do brasileiro médio? Ó, eu vou fazer já 30 anos de formada. Quando eu me formei, eu acho que realmente existia menos essa preocupação. Hoje, a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, vem com muitas campanhas. Então, existem as doenças, né? Psoríase, vitiligo, câncer de pele. E isso, através das campanhas, tem conscientizado muito mais os pacientes. Se você for pensar hoje, nós fazemos anualmente, aparecem novos casos de câncer de pele, mais de 180 mil casos novos por ano. Então, você vê que é um número relevante. Por que que aparece? Porque as pessoas procuram os serviços. Porque as pessoas estão mais preocupadas em achar, ter essa preocupação. Ah, eu vi uma lesão diferente, eu vou cuidar da minha pele. Uhum. Hoje se tornou muito mais acessível. Você falou até, né, de ser tratamentos mais caros. Mas você sabe, por exemplo, no ABC. No ABC, o serviço de tratamento com laser, as pessoas pagam uma taxa mínima e conseguem fazer vários tipos de laser que hoje nós temos nos nossos consultórios, que tem no Einstein. Então, é muito bacana você ver que isso mudou. Você tem o diagnóstico de lesões que antigamente você não tinha. Antigamente, as pessoas chegavam num serviço público praticamente com o nariz perdido por um câncer de pele. Algumas doenças que tinham estigmas, né, como a hanseníase, né, que é a lepra, em que as pessoas moravam até isoladas, hoje você faz diagnóstico precoce, trata e cura. Então, eu acho que nos últimos 20 anos mudou muito esse conceito. Tá. A Fernanda Papa Campos estava perguntando, e isso estava aqui nos meus planos, dizer para você que deve ter, eu não sei se tem uma linha tênue entre dermatologia que cuida de doença e a dermatologia, vamos chamar assim, de estética. Às vezes me parece que são duas especialidades. Você vê assim ou não? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acredito ainda hoje na boa formação médica. Então, no meu consultório, hoje eu tenho na clínica, né? Nós somos em 18 médicas, todas médicas, dermatologistas, em serviços de faculdades que são reconhecidas pelo MEC, faculdades tradicionais. Todas fizeram residência, a grande maioria tem clínica médica e residência de dermatologia em serviço credenciado. Por que que eu bato, né? E todas têm título de especialista. Então, por que que eu bato muito nessa tecla? Todo paciente, uma vez por ano, ou todo paciente de primeira vez, nós examinamos todo paciente. Normalmente eu falo, olha, é sua primeira consulta, ou já tem um ano que você veio, nós vamos examinar. Então, você examina as unhas, as pintas, o couro cabeludo, se tem alguma outra lesão. Às vezes não é a queixa do paciente. Agora, tem muito médico que não sabe fazer este exame porque não vai saber diagnosticar. Então, existe mesmo essa linha tênue que as pessoas dizem, ah, mas você faz estética? Eu falo, não, eu sou médica. Antes de ser dermatologista, eu fiz clínica, então eu vou te pedir exames, eu vou avaliar quantas pessoas, agora mudou muito, mas eu lembro como uns 20 anos atrás, quando começou aquele boom da hepatite C, eu fiz muito diagnóstico de hepatite C porque eu pedi exame.
E às vezes nem se conhecia tanto a entidade. E começou a aparecer um monte de paciente que passa comigo até hoje e que me agradece porque trataram e hoje tem hepatite C 100% controlada. Então, você precisa, antes de tudo, ter uma boa formação, assim como na sua área, né? Não adianta, você não pode prescrever se você não tem uma boa formação médica. Eu acho que até alguém, a Val aqui, que fez uma pergunta para você, eu já vou fazer, que fez uma consulta dermatológica e nunca fizeram isso. E eu mesmo fui surpreendido. Eu fui a uma consulta dermatológica e o colega tira a roupa para eu te examinar. E aí você fala, peraí, eu nunca tirei a roupa para um dermatologista? Que negócio é esse? Mas é o que você falou, esse cuidado com o corpo todo, não é isso? Você tem que aprender que o paciente é um todo e que às vezes ele vem por uma queixa. Olha, quantas pessoas têm um diagnóstico que aumentou muito no nosso dia a dia. É o melanoma em couro cabeludo. Os mais acometidos normalmente são homens que vêm no consultório sem essa queixa e quando você vai examinar, eles têm uma lesão, uma pinta que é diferente, que eles não perceberam, não sabe quanto tempo está ali, 1 ano, 6 meses. Então, hoje nós temos muito isso porque nós examinamos. Então, o exame clínico é tudo. Eu conto sempre que eu tenho uma médica que recentemente atendeu uma criança há 2 anos, não era nossa paciente, tratando de uma micose na unha. E ela achou estranho, 2 anos, não melhorava. E aí ela pensou, pode ser um tumor ósseo. Dito e feito, era um tumor ósseo. E 2 anos que essa criança estavam comendo bola, tratando como micose. Sensacional. Bom, eu vou abrir aí, muita gente já fora dizendo que você é maravilhosa, que adora você, obrigada. que ama você. Isso é chovendo molhado, né? Mas Gente. a Val, depois você me conta o seu nome, Val. Ela está perguntando assim, doutor, o que é rosácea? Então, rosácea é uma doença inflamatória da pele, Val. Normalmente ela acomete mais mulheres do que homens a partir dos 25, 30 anos. Tem um caráter familiar muito importante e eu falo que os pacientes que têm rosácea, eles têm um perfil emocional bem parecido, tá? Então, o estresse piora bastante. Eu falo que às vezes você dorme sem nada e acorda cheio de bolinhas tipo espinhas. Ela tem alguns graus, às vezes ela pode ser mais leve, dá muito em pacientes com descendência europeia. Tem bastante no Brasil. E alguns pacientes evoluem para um nariz bem áspero, que se chama rinofima, que é mais comum em homens. Então, tem que controlar. É uma doença que ela é controlável, mas ela não é curável. E você ter este diagnóstico de certeza facilita muito uma boa evolução para o paciente. Bom, acho que a gente podia começar, você falando, e eu sei que é uma extrema preocupação sua. Vamos falar um pouquinho de dermatologia e bem-estar. Dermatologia, que você já começou citando, os aspectos psicológicos e a interação com a pele, com a dermatologia. Né? Quando você fala de dermatologia e bem-estar, do que você está falando? E a gente já podia falar desse assunto que tanto te interessa, que são os aspectos emocionais, psicológicos nas doenças de pele. É que assim, a pele, ela reflete a pessoa como um todo. E nós sabemos, né, na formação do indivíduo, a pele vem junto do sistema nervoso. Então, existe uma grande correlação das doenças ligadas ao emocional, ao bem-estar com a pele. A pele, as queixas são as mais variadas, mas você precisa ver o quanto a segurança, a autoestima de ter uma pele boa refletem nas pessoas. Principalmente hoje nos jovens. E nas mulheres, na faixa etária, hoje existe uma doença que é a acne da mulher adulta. Normalmente acomete mais mulheres, mais velhas, entre 35 e 45 anos, e que essa relação com a acne é muito desconfortável. Então, o bem-estar, a pessoa está bem, ela estar se cuidando, eu falei muito isso até com o TAC. O fato de você estar com esse autocuidado, que para nós na pandemia foi espetacular, porque as pessoas ficaram mais em casa,
se olharam mais, usaram muito mais o Zoom. Aquele tempo que as pessoas perdiam no trânsito, 1 hora para ir trabalhar, 1 hora para voltar, hoje elas têm para esse toque. Então, parece uma bobagem, mas o toque, o autocuidado, mudou muito a autoestima das pessoas. Então, essa sensação de bem-estar que as pessoas têm quando elas se cuidam, por menor que seja, pode ser lavar o rosto e passar um filtro solar todos os dias. Isso muda muito essa relação de, eu costumo dizer, de wellness, de bem-estar, de saúde das pessoas. A doutora citou algo que, para quem não é da área médica, ela citou uma coisa da embriologia, né? Que na embriologia uma coisa que chama ectoderma vai acabar dando a pele e o sistema nervoso central. Por isso que a doutora falou de algo que está muito próximo, né? E é aí que você falou de bem-estar, você começou a falar de bem-estar. Muita gente chega e diz para mim assim, olha, o meu médico disse que isso aqui é psicossomático, isso aqui é por causa da emoção. Acho que é importante as pessoas ouvirem de você, imagino isso, que as questões emocionais entram como mais um componente para o agravamento, né? Quer dizer, você não vai ter uma relação direta entre uma questão emocional e um problema de pele. Quer dizer, você vai ter isso dentro de outras predisposições, etc. Não é assim? O que acontece é assim. Então, eu vou dar um exemplo. O vitiligo, a psoríase, que são duas doenças que têm muita relação com o emocional. Existe uma bagagem genética. Você não vai ter vitiligo ou psoríase ou dermatite atópica se você não tiver uma genética para isso. Agora, o estresse que se fala tanto, a parte emocional, o cortisol, nós podemos dividir isso até depois, você podia até falar melhor do que eu, mas nós temos o estresse agudo e o crônico. O pior é o crônico, porque o que você tem no movimento do estresse, no momento do estresse? Você tem a liberação de um hormônio, que chama cortisol e da adrenalina, que eles agem em todos os órgãos. Agem até para poupar, para te defender. E nesse sistema crônico, então uma pessoa que cronicamente é estressada, cronicamente vai juntando ali estresse com liberação de cortisol, de adrenalina, com o tempo, isso começa a afetar alguns órgãos. Então, pode dar alterações cardíacas, alterações de pele, alterações a níveis renais, e cada um vai tendo um ponto de escape. Então, por isso que é tão importante essa correlação. Lógico que o estresse sozinho não vai te dar o vitiligo, mas somado a esses pontos crônicos e esses gatilhos, você vai poder desencadear desde que você tenha uma genética. Então, nós temos muitas doenças relacionadas a isso. Tem a dermatite seborreica, a caspa, né? Aquelas pessoas que ficam mais estressadas, têm uma genética para isso, e o couro cabeludo descama entre as sobrancelhas, descama no canto do nariz, dentro e fora da orelha. A queda de cabelo, que depois isso a gente pode falar bastante. As urticárias, tem muita gente que tem, devido a um estresse crônico, urticária, que são umas placas no corpo vermelhas que tem muita coceira. Então, tem muitas doenças que o próprio estresse vai ter essa correlação com a pele. Olha, eu não tenho nada para dizer além do que a doutora disse. Só vou lembrar que, como ela disse, o estresse agudo é algo... Tem uma frase do Nietzsche que diz o seguinte: o que não me mata, me fortalece. O estresse agudo é esse, quer dizer, você vai criando resiliência. Agora, quando o estresse crônico segue, é o que ela disse, aumento de cortisol, adrenalina, você tem alterações imunológicas, inflamatórias, aí é que a coisa se dá. Ó, a Fê Papa pergunta o seguinte: tomar sol faz bem? Tem vitamina D, mas aí as pessoas falam, bom, mas aumenta o risco de câncer, de mancha. É saudável tomar sol? O que a gente Tá, que eu vou te pode falar recomendar? uma coisa. Eu não sou neurótica com o sol.
Eu falo que os pacientes, o sol, você vê que você sabe muito melhor que nós aqui, que os países onde você tem longos períodos de inverno, dias curtos, aumenta muito o índice de depressão, de suicídio, de síndromes de ansiedade. Então, o sol, nós somos privilegiados de morar no Brasil. Nós temos sol, o sol ele te deixa mais disposto, mais feliz. E assim, melhora a absorção de vitamina D, consequentemente diminui a osteoporose, osteopenia. Lógico que tudo com moderação. Posso usar protetor solar? Vai diminuir minha absorção de vitamina D? Não. Então, na pandemia, eu fiz muitas lives e falava muito isso. Tomem um pouco de sol. Vai na janela, quem mora em prédio, que ninguém podia descer, sair, viajar. E fica 10 a 15 minutos com as pernas expostas, porque melhora a absorção de vitamina D. A vitamina D está muito relacionada com a imunidade. E a própria... você está mais disposto, mais feliz, também melhora a sua imunidade. Nós tivemos na pandemia um aumento importantíssimo de herpes zoster, que tem uma grande relação com a baixa imunidade. E essa baixa imunidade foi causada muito nos pacientes pelo estresse, pelo medo. Ninguém saía, todo mundo estava aterrorizado, apavorado com a doença. Então, vocês veem que pode tomar sol, pode, proteja. Quem tem risco de câncer de pele, hoje você deve usar pelo menos uma proteção de 50 a mais, tá? Quem não tem risco de câncer de pele, 30 a mais é suficiente. Qual é a quantidade de protetor? Para o rosto todo, uma colher de chá é suficiente. E para o corpo, 3 colheres de sopa. Lógico, depende do seu tamanho. Tem roupa com UV. Então, o pior horário, que é das 11 às 2 da tarde, esse horário, se você puder pôr uma camiseta, pôr um boné e ficar mais no guarda-sol, ok. Se não der, se protege. E durante o dia, faz bem ir para a praia, distrai, melhora até a imunidade. É duro falar com um dermatologista que sabe até psiquiatria, né? Porque ela lembrou... existe uma doença psiquiátrica que chama depressão sazonal. Ela foi descoberta nos Estados Unidos numa mulher que chegava inverno, ela deprimia. Todo inverno ela deprimia. Um ano ela foi para o Haiti ou para a República Dominicana, que era um lugar quente, e não deprimiu. Aí o que a gente viu foi a luminosidade, né? A luminosidade relacionada com isso. E algumas pessoas que têm alguma coisa depressiva até contam para a gente, né? Um dia nublado, um dia que está um pouquinho mais escuro, isso altera o meu humor, isso é pela luminosidade. Você quer falar mais de herpes zoster? Você estava falando? Por exemplo, o herpes zoster é uma doença assim, que é um vírus, tá? É o vírus normalmente da catapora, da varicela, que ele fica latente e frente a alguma baixa da imunidade, pode ser uma grande cirurgia, pode ser um estresse emocional, um estresse metabólico. Nós até pesquisamos alguma outra doença também. Ele aparece. E na pandemia, por incrível que pareça, cresceu muito. A gente não faz tanto diagnóstico no dia a dia, mas na pandemia cresceu em todas as faixas etárias. Uma coisa que me chamou muita atenção eram pacientes jovens de 30 a 40 anos com herpes zoster. E você começava a perceber, né, conversando na consulta, que eram pessoas que tinham ficado muito tempo em casa, que tinham parado de sair, parado de tomar sol, parado de fazer atividades físicas, que estavam muito angustiadas com a Covid mesmo. Então, é uma doença que ela acompanha o caminho de um nervo, faz tipo umas bolinhas e causa uma dor importantíssima. Tanto que um dos diagnósticos, né, é a dor que a pessoa sente, uma dor pulsante, que às vezes fica até depois do término da doença. E hoje tem vacina, acima dos 50, todo mundo é orientado a tomar uma vacina para herpes zoster. E você tem que estar atento com isso aí. Normalmente pega costas, pode pegar o rosto é muito sério, porque se pegar a hemiface tem que acompanhar para ver se não dá lesão a nível de córnea, que é perigosíssimo.
Então, tem que ficar bem atento. E, lógico, melhorar a resistência, melhorar a imunidade, né? As pessoas estão lembrando que, muitas vezes, infelizmente, quando essa fase aguda passa, as pessoas acabam ficando com o que a gente chama de neuralgia pós-herpética, né? Dá muito Continua neuralgia. doendo. Né? Eu até gosto muito de dar para os pacientes com neuralgia, para prevenir a neuralgia, injeções semanais, pelo menos de 6 a 8, uma vez por semana, de dexacitoneurin. Previne muito essa neuralgia, que é uma dor fantasma. Você não tem lesão e você tem uma dor crônica constante, que é difícil para o paciente conviver. A nossa colega psiquiatra Ju, ela está perguntando quanto tempo, acho que ela está... Depois de vacina de Covid, tem alguma coisa para tomar a vacina da herpes? Você precisa deixar um tempo entre uma coisa e outra? Aí eu tenho orientado normalmente, mesmo para dar gripe, né? Agora que está todo mundo tomando novamente, eu tenho orientado pelo menos de 3 semanas a um mês. Eu não sei quem lhe fez aqui uma outra pergunta, eu não vou voltar atrás, mas ela dizia, escuta, eu há muitos anos tenho psoríase. Tem o que fazer? Tem coisas novas para fazer em psoríase? Olha, a psoríase tem muita coisa nova. Hoje tem o uso de biológicos que você pode fazer, dependendo do seu grau de extensão, dependendo se você tem um metabolismo ok para usar os biológicos, que são medicações mais fortes. Mas tem bastante coisa. Hoje tem infiltração, tem laser. Eu oriento muito todos os meus pacientes de psoríase, se puder fazer uma terapia complementar, eu oriento bastante, tanto os pacientes de psoríase como os pacientes de vitiligo. Vitiligo são umas lesões brancas que as pessoas vão desenvolvendo e que muitas vezes pode ser temporário, vai e desaparece, ou muitas vezes pode ir evoluindo e expandindo bastante. Tem muita relação com o psicológico, essas duas doenças. Você começou falando e eu vi uma live sua no YouTube, onde você, de uma maneira muito, muito didática, muito legal, falou de câncer de pele. Quando é que você tem que desconfiar, quais são os tipos. Foi uma aula que eu adorei. Quer falar um pouquinho de câncer de pele para a gente? Você dividia, melanoma, nós estamos base, até no dezembro laranja, né? Que é um mês de prevenção, conscientização. Então, o que é muito importante? Como eu comecei dizendo, o Brasil, 30% dos tumores no Brasil corresponde, de todos os tumores, olha que número grande, corresponde ao câncer de pele, tá? Então, hoje, anualmente, isso é um dado do INCA, nós temos 180 mil casos novos por ano. É um número bastante grande. E como que eu sei que eu tenho um câncer de pele ou não? Então, eu costumo orientar. Existem, na verdade, vários tipos, mas os mais comuns e mais importantes são 3. O carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O melanoma dos cânceres de pele e dos cânceres em geral é o mais grave e o mais letal. Tá? Um dos piores cânceres que existe é o câncer de pâncreas, que tem uma grande evolução rápida, e o melanoma é mais letal. Mas, se diagnosticado a tempo e precocemente, você tem 90% de chance de cura. Então, é uma alta taxa de cura. Então, eu vou começar pelos mais simples, o basocelular e o espinocelular. Como que você desconfia? Eles são originários de células superficiais da pele, e você sempre tem ou uma feridinha, ou um machucado que sangra e não cicatriza, que vai e volta, em regiões expostas. Expostas o que é? É rosto, orelha, couro cabeludo, ombro, pode dar nos lábios, pode dar nas pernas, é muito comum nas costas. Então, toda aquela feridinha que começa a aparecer, sangra, não cicatriza, fica atento. E o melanoma? O melanoma eu costumo orientar como um ABCDE. Você pensa numa moeda. A moeda tem que ser simétrica. Se ela for assimétrica, uma pinta que é assimétrica,
comece a ficar de olho. Ela tem que ter bordas regulares. Então, ela não pode ter umas bordas que entra, sai, que a borda apaga. Presta atenção. A cor. Normalmente, uma pinta que não tem problema, ela tem uma coloração uniforme. O melanoma, não. Ele tem uns ninhos mais escuros, ele pode ter vasos, ele pode ter áreas apagadas. O diâmetro, normalmente essa é uma das queixas que mais o paciente vem. Olha, eu tinha uma pinta que começou a crescer. Esse é um sinal de bastante importância. E a espessura, ela começa a ficar ou mais áspera ou mais alta. Então, pensem sempre nisso. Quem tem muitas pintas, acima de 50 a 80, anualmente deve fazer um exame. Porque são pessoas que têm mais tendência a desenvolver um melanoma. Não confunda as pintas com as sardas. Como que eu não vou confundir? A sarda é aquela que normalmente, hoje já não tem mais, mas para nossa época existia muito isso, porque as pessoas tomavam sol sem protetor e acabavam queimando. Então formava aquelas sardinhas no colo, no rosto. É diferente da pinta. A pinta tem uma coloração bem mais escura do que a sarda e tem que ficar de olho. E eu sempre peço para que a pessoa faça um autoexame. As costas é mais difícil de olhar. Então, pede para alguém, ou para o marido, ou para o namorado, ou para o companheiro, para a companheira, de vez em quando dá uma examinada. E, se possível, anualmente, faça um exame para quem tem muita pinta. Quem tiver histórico familiar de melanoma, deve fazer exame anualmente. E os descendentes. Então, vamos supor, o pai teve melanoma. Todos os filhos devem fazer o acompanhamento e os netos. Mesmo que não tenham pintas, entendeu? É mais para uma segurança. E aí o médico, o dermatologista, vai orientar anualmente, a cada 2 anos. E hoje, mesmo para quem acha que os serviços todos, o AC Camargo, todos fazem esse processo, esse exame, e você, às vezes, em serviços públicos nem tem custo. Alguns convênios, a grande maioria hoje, faz também pelo convênio esse exame chama-se dermatoscopia das lesões. E é muito importante o autoexame. Hoje, o câncer de pele, Desculpe, pode continuar, não. celular, o espino celular, os índices de cura são altíssimos, e mesmo o melanoma, se pego precocemente, 90% de chance de cura. Eu tinha aqui no dorso da mão uma coisa que depois me explicaram que é um nevus. Nevus azul. Nevus também é uma bolinha preta, não é escuro? Como é que diferencia isso? Então, o nevus, na verdade, é o nome da pinta. Ela pode ser um nevus simples, um nevus azul, um nevus composto, um nevus displásico. As pintas têm vários nomes dependendo do agrupamento de células. Então, são células que têm pigmento, né, melanocíticas, que elas podem se agrupar de diferentes maneiras e, com o tempo, algumas podem até evoluir. Então, os nevus displásicos, o nome já até diz, já tem alguma anomalia. Esses nevus, muitas vezes, o ideal é que se retire mesmo, porque eles têm um potencial maior de malignização. Então, é muito importante esse exame. E o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem feito muito bem através das campanhas. Bom, André pergunta por que há tão poucos dermatos que fazem esse mapeamento corporal. Eu tenho certeza que a doutora Adriana não vai responder isso, mas você já entendeu que o certo é como ela faz, né? O ideal, Andréia, é que se examine realmente, é o que eu falo, talvez você não tenha um aparelho mais diferenciado, mas existe um aparelho portátil que chama dermatoscópio, que você consegue, através do dermatoscópio, já olhar a pinta e ver se ela tem um caráter bom ou não. Agora, realmente tem que treinar e estudar. Aí, lógico que tem os níveis mais avançados, tem a dermatoscopia digital, tem os dermatoscópios maiores.
Mas aí você tem que ir treinando o seu olhar. Por isso que eu falo, quanto mais você vê, mais você treina e estudar, né? Não tem jeito. Você tem que, de vez em quando, pegar um atlas, ir para um congresso e fazer um curso de dermatoscopia, porque tem melanomas que não têm cor, que chamam melanoma amelanótico. Então, é uma pinta que muitas vezes vocês acham que é insignificante. Esses dias até estava rolando nas redes sociais uma modelo que tinha uma pinta de coração na bochecha há 12 anos, 14 anos, e que ela tirou e era um melanoma. Então, vocês veem o quanto é importante um bom diagnóstico e um bom exame físico do paciente. A Adriana Cachani, nossa ilustre nutricionista, ela está perguntando isso mesmo. Qual a diferença da dermatoscopia e do mapeamento que a dermatologista faz na consulta? Você explicou, né? Já expliquei. Então, dá para você diagnosticar muita coisa. Olha, a nossa amiga boa baiana, Valéria Soares, que nos apresentou outro dia, entrou aí só para te ver, viu? Porque ela nunca entra nas minhas lives, foi só agora para te ver. E a Marília pergunta, ela diz assim, fale de cabelo. Ô Marília, eu vou falar do meu cabelo, ou da falta de cabelo, não do seu. O que eu faço aqui? O que eu uso aqui? Eu tô condenado a ser careca, fazer Agora aí transplante ou é ainda só dá para botar protetor coisa? solar, tá aqui. Agora é só protetor solar. Cabelo, se você E tratar... boné? Agora boné e protetor solar, porque cabelo, eu falo isso sempre, hoje cresceu muito, muito. As pessoas entenderam que o cabelo envelhece, assim como a pele, e existe muita coisa efetiva para queda de cabelo e para cabelo, para tratamento. A queda de cabelo, eu costumo dizer que tem uma genética importantíssima. Então, se o lado da mãe ou o lado do pai tiver pouco cabelo, comece a se preocupar, porque não é. Tem gente que fala, mas eu sou homem, eu vou puxar do lado da minha mãe. Não, a genética não é essa conta certinha, entendeu? Às vezes você tem mais genes de um lado para o cabelo do que do outro. E a queda de cabelo, ela começa a se movimentar, né, aparecer, a se dar sintomas a partir dos 18 anos, quando você começa, né, a fase de maturidade. E nessa fase, eu costumo dizer, principalmente para os homens, se você começa a ter uma queda importante aos 18 anos, se você não tratar, com certeza você vai chegar aos 25 já calvo. Então, eu falo que ela é dividida dos 18 aos 25, dos 25 aos 30 e acima dos 30. Acima dos 30, todo homem vai ter, porque já existe uma maturidade hormonal, você começa a ter um afinamento capilar, o cabelo daqui fica mais fino do que o de trás. E dos 25 aos 30, eu costumo chamar uma queda benigna, que se você tratar, for tratando, você vai chegar nos 40 com cabelo. O Covid foi a vedete de queda de cabelo. Gente, eu nunca tratei tanta queda de cabelo como nessa pandemia. Uns eram por estresse, porque o estresse realmente, como eu falei, você tem um aumento do cortisol, você tem um aumento da adrenalina, a circulação poupa para a área central e os folículos perdem uma nutrição por todo esse hormônio de estresse constante. Como as pessoas ficaram um ano e meio com medo, e aí veio também quem não teve Covid, teve o processo inflamatório do Covid, que é uma doença altamente inflamatória, que causava um dano inflamatório tão importante que depois de 2 meses as pessoas pareciam que tinham feito quimioterapia, os cabelos despencavam. Eu tenho paciente que chegou a perder 70% do cabelo pós-Covid, que normalmente começa a partir de 47, 50 dias do Covid. E como tratar? Hoje tem muita coisa bacana. Gente, tem medicação via oral com silício, tem loção com minoxidil, tem minoxidil via oral, tem laser, tanto para você fazer com acompanhamento médico, como para você fazer em casa. Então, hoje, tratando precocemente, muita gente vai chegar bem mais velho com cabelo. Até porque, né, tá, que nós vamos viver muito mais e o cabelo vai envelhecer, vai afinar, vai ficar mais fino, porque o envelhecimento faz parte também de envelhecimento capilar.
Eu tinha um cabelo que parecia o Elvis Presley, olha só. É isso aí. Só que quando começou a cair, você tinha que ter tratado, mas não tinha também tanta coisa. Foi ontem, foi só ontem. Eu não tinha falado com você. Vamos falar de uma coisa que eu vi vocês falando, muito legal, que é de acne, pele gordurosa. Achei ótimo alguém fazer uma pergunta que vocês responderam. Chocolate piora a pele? Dá espinha? O que está envolvido com acne e com oleosidade da pele? Então, a acne é outra doença que tem um caráter genético muito importante. Então, normalmente, quando vem uma pessoa com quadro de acne, a primeira coisa, você tem histórico familiar, a tia, tio, mãe, pai, irmão. Outra coisa, distúrbios hormonais. Distúrbios hormonais levam muito ao aparecimento de acne. Que distúrbios? Síndrome de ovário policístico, alterações tireoidianas, alterações de cortisol. O cortisol não só levado pelo estresse, mas por ou medicamentoso ou por outras coisas, podem dar um quadro de acne importante. E tem também hoje a acne, né? A acne da máscara. Por quê? Porque nós ficamos muito tempo com a máscara, você acaba tendo uma proliferação, né? Uma contaminação bacteriana importante pela saliva, pelo suor, aquele em contato com a máscara. Daí a importância de higienizar muito a máscara, trocar, ou que você use máscara de algodão, ou coloque um filtro de papel. E você está sempre em constante higienização. O que mais que aumenta a oleosidade? O próprio estresse, alguns medicamentos acabam aumentando a oleosidade. Então, hoje nós temos muito as reposições hormonais, os chips, né, de medicamentos que acabam aumentando as taxas hormonais, e com isso você tem o quê? Um estímulo da glândula sebácea aumentando a oleosidade. Então, o que é importante? O importante é você descobrir a causa, que são várias, né, como eu falei para vocês, e tratar com alguma coisa que controle a oleosidade. Tem muitas vezes que a pessoa fala, mas eu não vou poder parar de usar hormônio, eu não tenho como controlar. Então, nós, médicos, vamos tratar controlando, usando um sabonete que controle a oleosidade, lavar a pele pelo menos de manhã, na hora do almoço e à noite. Não pode só tirar a oleosidade, eu falo isso em todas as minhas lives de pele com acne, de oleosidade. Você também tem que hidratar. A pele oleosa também pode ser hidratada com cremes que tenham uma composição oil-free, gel, e usar uma medicação noturna para controlar essa proliferação bacteriana e de oleosidade da pele. Eu tenho muitas questões com dermatologistas quando eu tenho adolescentes ou jovens com acne e tem transtorno bipolar, tem depressão, e aí precisa ou é medicado, eu não vou falar o nome comercial, acho que todo mundo sabe, com a isotretinoína, né, que tem várias questões aí ligadas à depressão. Essa é uma área de interface da gente, que a gente precisa bater muito papo, não é? Eu sempre peço autorização ao psiquiatra, porque, assim, realmente algumas pessoas têm uma piora do quadro de distúrbio de ansiedade e de depressão com a isotretinoína via oral, tá? Por que que acontece isso? Se você for ler em literatura, tem pouca coisa, mas a gente sabe que a isotretinoína, ela acaba ressecando a pele, diminui a lubrificação, aumenta muito a irritabilidade. E, consequentemente, você tem essa piora dos quadros depressivos e de distúrbios de ansiedade. Eu, cada vez menos, tenho prescrito, sabia? Porque hoje eu acredito muito na linha de doenças inflamatórias, do microbioma. Hoje nós sabemos que você tem o intestino, é um órgão que, se ele estiver em desequilíbrio, você não tem absorção de muitas substâncias, e o processo inflamatório a nível de microbiomas são como uma flora normal do intestino que você tem,
que são bactérias, vírus, protozoários do bem, que quando em desequilíbrio, eles inflamam o intestino e você, vamos supor, você está tomando um antidepressivo. Esse antidepressivo nem tem uma boa absorção porque a sua flora é inflamada. E a mesma coisa para acnes. As acnes inflamatórias eu tenho conseguido tratar muito bem com probióticos e orientando os adolescentes na alimentação, que é o que você me falou. Ah, o chocolate piora a pele. O que acontece? O chocolate, as castanhas, batata frita, nós sabemos que esses alimentos muito gordurosos, eles acabam aumentando a oleosidade da pele como um todo. Tanto que essa época do ano tem muita acne, porque as comidas são mais gordurosas do que para o nosso clima, que são comidas de climas mais frios. Então, isso aumenta a oleosidade. Diretamente, não é essa relação, comer o chocolate tem acne, mas vai aumentar a oleosidade, para quem tem tendência vai piorar. A doutora Adriana falou algo que em todas as especialidades médicas, nós na psiquiatria estamos discutindo microbioma intestinal, a gente está discutindo em depressão, em obesidade. Eu não sabia que em dermatologia, olha, aprendendo muita coisa com você hoje, que vocês, dermatologistas, pensam muito no microbioma intestinal como algo para as doenças de pele, né? Olha que legal. Muito. Isso. Você sabe que eu tenho excelentes resultados em dermatite atópica, que são aquelas crianças ou adultos que têm nas dobras umas placas com muita coceira. É excelente. Em psoríase é excelente. Em acne é muito boa. Para queda de cabelo a gente tem usado muito os probióticos. Então, eu já uso há muito tempo, porque há uns 8, 10 anos eu fui num congresso meu americano e eu assisti uma aula só sobre microbiomas, que os japoneses são quem mais entendem de microbioma. E eles deram uma aula bárbara, mostrando toda essa correlação que eles tratam muito com probióticos. E a partir daí eu comecei a tratar e cada vez mais. Rosácea, foi que me perguntaram logo no comecinho, tem muito bom resultado com o probiótico. Aí, Adriana, você está me dando uma ideia. Acho que a gente falar de disbiose, que é a alteração do microbioma intestinal, é algo que psiquiatra fala, dermatologista fala, endócrino fala, não é, gente? Eu vi coisas com asma. Ó, Valéria, presta atenção nisso aí. Não, é o futuro, viu? Eu falo que é muito... né? Você sabe que outro dia nós tivemos uma aula só de probióticos para ansiedade, a depressão, o quanto eles conseguem melhorar. Isso tem estudos publicados mesmo, mostrando o quanto eles conseguem melhorar. Em associação, lógico, com os medicamentos adequados às doenças, né? Mas eles são um plus nisso. É isso aí, Cris. É o chamado também segundo cérebro, que inclusive produz serotonina, que chega ao cérebro através do nervo vago. Eu vi gente, e já vi críticas, tem um pessoal usando a isotretinoína, isso daqui tem quebra-queixo, para afinar nariz. Não tem? Tem umas coisas... Tá aqui, isso são os modismos que eu vou te falar. Aí vem a história da boa formação. São modismos, entendeu? Teve uma história até que afinava o nariz. Como que um remédio desse vai afinar o nariz? Ele só melhora a oleosidade, ele atrofia a glândula sebácea. Mas não é todo mundo que pode tomar. Ele é metabolizado pelo fígado, tem os distúrbios psíquicos que não é todo mundo que pode tomar, entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com essas medicações de modismos que as pessoas intitulam novas, né? Novas curas com as medicações. Eu fui dar uma olhada, eu acho que é Arquivos Brasileiros de Dermatologia, não é? Anais Brasileiros de Dermatologia. Eu fui dar uma lida nos 2 últimos anos aí para conversar com você e eu vi que a gente já sabia que a tuberculose tinha voltado. A gente falava que a tuberculose era uma doença abandonada, que voltou a gente vê com muita frequência. A hanseníase ou lepra, né, antigamente chamada de lepra, eu vi que tem vários trabalhos, parece que é uma doença endêmica que voltou a se apresentar no Brasil. A gente achava, o não especialista, que isso tivesse sumido. É isso mesmo? Não, voltou. Voltou bastante.
Voltaram algumas doenças que a gente não via mais, mas já tem voltado nos últimos anos. Uma é a sífilis. No consultório, a gente pega muito a sífilis secundária. Sífilis é uma doença que era extinta mesmo, de transmissão sexual, né? Então, aí vem os cuidados para uso de preservativos, principalmente para os adolescentes. Nós temos pego muita gente com lesão secundária que já se infectou e já está na outra forma que vai pegar a parte sistêmica. Pode pegar sistema nervoso, pode pegar os órgãos internos. A tuberculose, que voltou bastante, e a hanseníase também. Principalmente a hanseníase, que é o mal de lepra, em pacientes que foram em áreas endêmicas. Então, tem que sempre avaliar muito bem. E as queixas eu já peguei muito em consultório, por isso que eu falo do exame clínico. É o paciente que vem com uma queixa assim, gozado, eu passo a mão e eu não sinto a lepra, o mal de Hansen, eles têm uma anestesia. Não chega nos casos como chegava. Antigamente as pessoas tinham uma deformidade facial. Hoje não existe mais isso. Mas as pessoas chegam muito com essas perdas de sensibilidade. E eu no consultório faço um trabalho assistencial com as crianças vítimas de maus tratos. Então, uma vez cada 15 dias eles vão e eu atendo numa sexta de manhã. E eu já peguei várias crianças de abrigo com Hansen. Incrível. A face, uma delas até veio, a pessoa aqui atrás falou, ela tem lúpus. Eu olhei, eu falei, não, ela não tem lúpus. Falei, nós vamos fazer uma biópsia e era lepra. Eu entrevistei no sábado uma grande pesquisadora brasileira, uma geógrafa aqui da USP, a Larissa Bombardi, que por razões políticas, a gente sabe o que está acontecendo no Brasil, está na Bélgica, dando aula na Bélgica, e ela estuda muito o papel dos agrotóxicos, né? Enquanto eu estava lendo esse Arquivos Brasileiros de Dermatologia, eu vi um trabalho do nosso colega de Botucatu, Vidal Haddad e outros colegas, falando que as mudanças ambientais também afligem a pele, quer dizer, urbanização, poluição, agrotóxico, mudança alimentação, é isso aí. Na alimentação, quer dizer, tudo isso, poluição, agrotóxico, etc., são coisas que a gente, e vocês especialistas, vão ver cada vez mais, não é? Vamos, porque quem mora nas grandes cidades, há formato de alimentação. Então, cada vez mais a gente preconiza o que todo mundo já sabe, né? Beber muita água, tentar comer coisas mais naturais, menos com conservante, corante, ricas em sódio, que a gente sabe o quão mal faz o sódio no organismo. Então, essas orientações, né, que o mundo moderno, infelizmente, cada vez mais vai acumulando. E dermatite de contato, Adriana? Porque às vezes a pessoa fala para nós assim, não, mas eu uso esse creme já faz 20 anos, como é que deu alergia agora? Mas pode dar, eu falo sempre isso para os pacientes. Pode dar, né? Alergia, eu dou um exemplo simples de batom. A pessoa às vezes vem e fala, eu sempre usei esse batom, agora me deu alergia. Eu falo, mas o corpo da gente, o sistema imune, né, de defesa, é uma caixinha em equilíbrio. Quando alguma coisa desequilibra, você passa a reconhecer como not self o que era self. Então, você usava uma maquiagem, pode te dar alergia, você está tendo algum descompasso metabólico que está causando isso. E, lógico, tem pessoas que são mais sensíveis geneticamente. Tem famílias que têm alergia, assim, a tudo. E é genético. Então, o que você faz? Aí eu adoro os probióticos para melhorar a imunidade dessas pessoas. Com o tempo, melhora a resistência e elas se tornam menos alérgicas do que elas são. Olha, você deu um show. Até o psiquiatra aprendeu muito com você hoje. Imagina, que é isso. Olha, nós temos 2 minutos que eu não vou roubar você da sua família. Adriana, o que eu não perguntei? Bom, tem um monte de coisa que eu não perguntei. Mas o que você acha seguinte? Olha,
eu acho que eu deveria falar sobre algo que é importante, que não foi perguntado. Você quer falar de alguma coisa que você diz assim, olha, peraí, esse ponto é um ponto importante para eu abordar? Olha, eu vou dar uma dica. Primeiro, eu quero agradecer muito todo mundo que entrou, ao Dr. Taki que me convidou, que era meu sonho fazer uma live com ele. Amei, amei, porque eu assisti todas as lives dele na pandemia. Porque eu, antes de fazer dermato, pensei em fazer psiquiatria. Então, assim, ó, vocês se cuidem, porque a autoestima da gente é tudo. O equilíbrio físico, emocional, atividade física, alimentação, isso tudo já é um grande passo, tanto nas doenças de pele, quanto nas doenças psicossomáticas ou realmente psíquicas. Então, se cuide e sempre busque essa melhora da sua autoestima. Tudo vai se resolvendo. Passamos 2 anos muito difíceis, que muita coisa se desequilibrou e agora nós temos que tentar se reconectar conosco mesmo e melhorar tudo isso. Olha, eu vou me despedir lendo aqui. Excelente, doutora, maravilhosa, doutora, foi maravilhoso, muito obrigado, parabéns. Já estão dizendo tudo, né? Muito Adriana, um Um super beijo. beijo. Olha, um Feliz Beijo. Natal, um bom ano, um 2022 maravilhoso. Obrigada. Fica com Deus. Beijo. Tchau.